Pai amado, Pai querido, nós entramos na Sua presença nesse momento. Primeiramente, meu Deus, queremos agradecer pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas alegrias. Meu Deus, agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. E só temos que agradecer, Senhor, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar. Poderíamos, meu Pai, ter desistido de parar esse momento para engrandecer o Senhor, para louvar, para abastecer, meu Deus, e nos elevar ao nosso nível espiritual. Mas paramos. Os pensamentos, meu Pai, de desistência, meu Pai, não dominaram o pensamento da persistência. O pensamento, meu Pai, da instabilidade não dominou o pensamento da estabilidade. O pensamento da derrota não dominou o pensamento da vitória, meu Deus. E sabemos que esses pensamentos, se nós não tomarmos cuidado, ele domina a nossa vida. E queremos, meu Pai, viver como o Senhor nos direciona. Olhe para o alto, vigie, orai e vigiai. Fuja da aparência do mal. Nós temos muitas direções, meu Deus, mas muitos ainda não seguem, porque não crê. E queremos, meu Pai, viver, meu Deus, uma vida poderosa, mas se não cremos, não vivemos. Meu Pai, guia o teu povo, eleva os padrões. Meu Pai, transforma, Senhor, situações impossíveis em impossíveis, meu Deus, porque nós estamos aqui para buscar um Deus do sobrenatural. E sabemos que o Senhor tem um controle de tudo, meu Deus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que fizemos. Meu Deus, tudo aquilo que possa sim ter impedido, afastado, bloqueado o Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos perdoa, Pai querido. Meu Pai, tome o controle dessa reunião. Meu Pai, que toda situação, meu Deus, que queira nos atrapalhar, nos bloquear, que está impedindo o entendimento, que está bloqueando a nossa visão, que está amordaçando a nossa oração, meu Deus. Todo espírito que está travando a nossa vida, meu Deus. Nós queremos determinar, meu Deus, o cancelamento. Meu Pai, que toda situação caia por terra, meu Deus. Que os tampões sejam tirados, que a preguiça, a acomodação seja arrancada. Meu Pai, que verdadeiramente as escamas sejam tiradas dos nossos olhos, as mordaças, as correntes das pernas e dos braços, meu Deus. Que sejamos livres, meu Deus. Livres, meu Pai, porque somente um povo que te adora, um povo que está prostrado, um povo que ama o Senhor de todo o seu coração, é que é um povo livre. Os fariseus quiseram, meu Deus, questionar a Jesus, porque Jesus disse que eles eram escravos. E eles disseram, nós não somos escravos de ninguém. Mas Jesus respondeu que todo aquele que não obedece, todo aquele que é amante do pecado é um iníquo. E os iníquos são praticantes. E aquele que é praticante do pecado é escravo do pecado. É escravo do diabo. E acredita nas suas mentiras. Porque o dia todo, meu Deus, o diabo lança mentiras sobre a nossa vida. Mas nós temos o livre-arbítrio, a escolha de aceitar ou rejeitar. E aqueles que rejeitam, meu Deus, é como o Senhor fala na tua palavra, que a fé cria um escudo, o escudo que protege de todas as setas inflamadas do maligno, meu Deus. E que possamos sim, meu Deus, através da nossa fé,
criar esse escudo, protegendo a nossa vida, meu Deus, e continuando focado no que o Senhor determina e direciona a todos nós. Aviva o teu povo, meu Deus. Eu peço um avivamento. Eu peço, meu Deus, que o Senhor levanta o teu povo. Que aquele que não tem força para orar, meu Deus, que o Senhor coloque força. Aquele que não consegue falar, aquele que não fecha os olhos, aquele que não para, aquele que não é focado, aquele que vive olhando para a direita e para a esquerda, não consegue prestar atenção em nada. Arruma desculpa para tudo, meu Deus. Que todo esse demônio que escraviza essa mente, meu Deus, a partir de agora não escraviza mais. Que essa pessoa seja livre, liberta. E que ela possa sim, meu Deus, viver, meu Deus, não somente esse culto, mas esse ano, o melhor ano da sua vida, meu Deus. Eu abençoo a cada vida. E peço que o Senhor direcione essa reunião, meu Deus. Que não seja eu aqui, mas seja o teu Espírito conduzindo, levantando, avivando e direcionando a todos nós. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando e abençoando, meu Deus. E verdadeiramente, que esse tempo que passaremos juntos, meu Deus, essa 1 hora que estamos juntos e passaremos, meu Deus, na Tua presença, que seja, meu Pai, a hora que a partir, meu Pai, dessa entrega, a partir dessa imersão, dessa profundidade no relacionamento com o Senhor, meu Deus, priorizando o Senhor, que possamos destravar, acelerar, desbloquear, meu Deus, desamarrar situações. E que possamos, meu Pai, não somente elevar o nosso patamar, mas que possamos sim, meu Pai, salvar toda a nossa família. Meu Pai, que a nossa geração seja uma geração forte, fortalecida, temente, que te ama e que te obedece. Muito obrigado, meu Deus. Nós agradecemos e pedimos, meu Deus, que o Senhor continue conduzindo, meu Pai, em cada passo, cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Vocês estão ligados? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu creio nisso. Repita comigo, eu bebo da palavra profética para 2021, que as bênçãos descansem e repousem sobre minha vida, sobre minha família, sobre tudo aquilo que Deus me permitiu ter, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, por gentileza. No livro de 1 Samuel, capítulo 11, nós vemos uma história que já falamos aqui, mas é um capítulo tão poderoso que ele fala de vários pontos que nós precisamos entender, compreender e praticar. Um capítulo antes, nós vemos Saul se tornando rei. Um povo que pediu um rei. E eu gosto muito do que Deus falou. Eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Isso foi antes. E ele continua, porque é importante a gente entender algumas coisas. Que Deus não trabalha com pessoas ingratas e pessoas que têm memória seletiva. Quantas pessoas já viveram coisas poderosas em Deus, mas só lembra daquilo que é conveniente? Olha que ainda ele fala aqui, ó, mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram, não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. E aí continua que Samuel fez e colocou, e Samuel ele depois ungiu Saul a rei, e a gente sabe toda a história de Saul, né? Mas quando vemos aqui que quando você
aceita e se coloca disponível para o Espírito Santo, ele faz a sua vida, ele te transforma em uma pessoa diferente. Ainda, né? Quando Saul saiu para procurar as 2 mulas, depois de todo o processo, achou o vidente, que era o Samuel, tal. Vemos que a partir do momento que ele ungiu, se tornou rei, liberou, ainda Samuel falou, você vai achar as mulas em tal lugar. A Bíblia diz desse processo que quando o Espírito Santo tomou a vida de Saul, ele se tornou uma pessoa diferente. Ontem eu estava falando aqui, li aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso eu peguei uma parte só. Praticamente 20 versículos só falando das qualidades do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo ele encoraja, ele auxilia, ele consola, ele é o conselheiro. O Espírito Santo é amor, ele intercede, ele geme por nós. Ele dá inteligência, habilidade, talentos e dons. O Espírito Santo, ele é a ferramenta mais poderosa que possuímos. Aqui, nós não temos Jesus, mas temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E quando vemos aqui em 1 Samuel, nós vemos que quando você não possui Espírito Santo, você tem duas opções. Sempre há 2 opções. Tem muitas pessoas que querem ficar no meio termo, né? Quando é conveniente vem na igreja, e quando não é, e quando sai daqui continua com aquela mistura do mundo. Mas a gente sabe que Deus já falou que aquele que fica no meio termo, aquele que é neutro, é um vomitado. Não existe neutralidade. Você não pode querer o mundo e Deus. E vamos ler aqui para você entender. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes e Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco. Nenhum momento esse povo de Jabes, ele deu a opção de vamos orar, vamos buscar. Conheciam a Deus, mas quantos cristãos conhecem a Deus? Mas quando vem uma situação, entra em um problema, aparece um diagnóstico médico, vem o marido, vem a esposa querendo divorciar, filho dando trabalho, carta de dispensa, demissão, dívidas, falta de comida. Porque é isso que o amonita Naás queria trazer. O amonita Naás, ele trazia o medo. E a forma que você se comporta no medo é a forma que você vai viver. Não acha que na hora que você tem o problema na tua frente, você vai agir? Ah não, mas deixa, porque na hora eu sei como agir. Não. Se você não tem o Espírito Santo, você vai agir como sempre você agiu. Uma forma covarde, porque é isso que o diabo ele prega. O diabo ele quer que nós tenhamos medo. E a covardia cega. Você vê que ao invés de esse povo querer fazer um tratado com Deus, estava dando uma opção. Faça um tratado conosco e nós sujeitaremos a você. Mas você sabe uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Quando Deus nos direciona para voltar para Gilgal, o lugar da aliança, e Gilgal, eu vou falar mais para frente de Gilgal. Não vou falar de Gilgal agora. Mas Deus não nos pede partes do corpo. Deus não nos pede para nós mutilarmos e tirarmos agora para viver um tempo de paz. O diabo nunca vai querer somente um pedacinho de você. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não mata antes de roubar. E como ele rouba? Ele rouba a sua atenção. Ele rouba o seu foco, a sua alegria.
Ele rouba os seus momentos com Deus. Ele pode estar roubando alguns aqui hoje. Porque uma hora que você tem para falar com Deus, você está disperso, dormindo, mexendo no celular. Às vezes você está na transmissão, ao invés de parar, sentar, priorizar a Deus, você está com a TV ligada, está brincando com não sei o quê, está limpando, fazendo o quê. Se você quer dar para Deus, você não divide o seu tempo com Deus. Deus, Ele quer um povo íntegro. Falei aqui, ó, quer ver onde é? Tiago 4,5. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Se o Espírito Santo tem ciúmes do teu povo, é porque ele não divide. Ele não divide. Então, nesse momento, faça um tratado conosco e nós sujeitaremos a você. Muitas vezes você quer fazer um tratado. Por quê? Porque é covarde. Porque sabe que Deus pode livrar, mas não tem fé em Deus, mas tem fé em você mesmo. Quer o teu controle através de você. E o que acontece? O diabo faz tratados. Mas sabe como o tratado que o diabo faz? 2. Contudo, Naás, a Amorita respondeu: só farei um tratado com você sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Sempre vai ser dessa maneira. O diabo faz tratados. Não acha que ele não está aberto para tragar a tua alma, ele sempre vai estar aberto. Quando você acha que você tem um controle de algo, você está dando uma brechinha. O diabo não precisa de uma porta nem de uma janela, ele precisa de uma rachadura. Repita comigo: rachadura. E através dessa rachadura, ele vai entrar. Porque tudo começou no pensamento. Eles pensaram para falar. Eles pensaram porque já estava dentro deles a covardia. É dessa maneira que eles sempre vão viver. Um povo que não conhece a Deus vai sempre querer fazer tratados com o diabo. E o diabo está disposto a fazer tratados, mas ele não faz um tratado só para você ser uma pessoa e continuar com a sua vida normal. Ele vai te mutilar. O diabo, ele mutila. O diabo, ele aleja. Quantas pessoas, ao invés de pedir a cura, está pedindo condições para comprar uma bengala? Ao invés de pedir a libertação, está pedindo condições para comprar esse medicamento. Nós temos um caso perfeito, que eu acho que vocês já ficaram carecas de ouvir. Mas é sempre bom falar. A bispa, ela podia ter orado para Deus dar condições para comprar a melhor prótese do mercado. E Deus iria dar condições e ela compraria a melhor prótese do mercado para o braço do meu irmão. Ela poderia ter pedido para Deus a melhor condição, uma condição financeira altíssima, né, para Deus comprar o melhor, para Deus permitir ela comprar o melhor medicamento para epilepsia. Mas o mesmo Deus que pode te dar condições para comprar uma bengala, um medicamento, te dá condições para você comprar o melhor óculos, o melhor tratamento, o melhor psicólogo, o melhor psicanálise, o melhor conselheiro, o melhor coach dos coaches. É o mesmo Deus que te dá a cura, a libertação de um braço arrancado, de uma epilepsia, te dá condições de você andar novamente, te dá condições para você enxergar sem óculos. O mesmo Deus, a mesma oração. Não há diferença, porque esse Deus não há limites. Ele não tem um patamar que daqui não passa. Ele é um Deus ilimitado. Mas ele é movido, repita comigo, pela fé. Se você entende isso, você entende que esse Deus, ele só vai ser incomodado com a sua fé. E se sua fé for pequena, o resultado será pequeno. Se sua fé ser grande, o resultado é grande. As autoridades de Jabes lhe disseram: dei-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos, Se ninguém
puder orar por mim, se ninguém vir me socorrer, se ninguém abrir a porta para mim, eu me entrego, eu desisto. A rendição não faz parte do cristão, mas do cristão verdadeiro. Tá? Não adianta você andar com o crachá de obreiro, o crachá de evangelista, o crachá de pastor, o crachá daquele que está 10, 20 anos na igreja. O cristão que conhece a Deus entende que se você só vai a Deus se você passar por Jesus. Ninguém vai ao Pai sem passar pelo Filho, e o Filho significa coração. O Filho significa entendimento, humilhação, arrependimento. O Filho significa coração. Um coração puro e entregue para Deus. 4. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos começaram a chorar em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo gado no campo e perguntou: o que há com o povo? Porque estão chorando. Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus, repita comigo, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. É interessante que o Espírito só se apodera de alguém que dá abertura para ele. E aquele momento o povo precisava de um choque, porque aquilo não estava certo. Aquilo não estava certo. E o Espírito Santo apoderou-se de Saul. E ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Eu gosto dessa palavra unânimes porque aqui nós vemos que em outras versões fala de um só pensamento. Nós precisamos andar em um só pensamento, uma só visão, um só caminho, uma só língua. Você não pode ter 2 línguas, uma na igreja e uma na sua casa. Você não pode ser um Naamã que dê fora da sua casa. É um capitão respeitado do exército da Síria. E dentro da sua casa é o leproso. Você tem que andar em um só pensamento. E o temor do Senhor traz um só pensamento. E o que a palavra de Deus fala de um só pensamento? Isaías 55, versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deus está dizendo, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O pensamento de Deus não é da covardia, não é da desistência. Há um mês atrás, tinha no mínimo o dobro de pessoas nesse culto. Mas um só pensamento é o pensamento que você para no meio do caminho. É o pensamento que você desacredita do propósito, porque o propósito não veio. E o resultado do propósito não veio no seu tempo. Mas os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Você planeja algo, mas Deus planejou outro. Deus ele está falando para você, não adianta agir por você, no seu tempo, na sua hora, no seu momento, no seu nível de coragem e no seu nível de fé. Pois os meus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra,
Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Às vezes eu gosto de pegar, porque um dos casos que para mim marca muito é quando a gente faz o corredor dos carros. Naquele momento, quando eu vou orar, eu falo para a pessoa, e a gente pergunta, qual carro que você quer? Qual o ano que você quer? A motorização, a quilometragem, zero, novo, seminovo, condição, preço, tudo. Fala o que você quer. E muitos falam para mim, não, tá bom isso aqui, bispo, talvez um ano mais. Ah, mas tá bom, não, bispo, isso aqui tá bom, só quero que ele não dê problema. A gente fala, vamos orar. Se torna um Eliaquim, se torna um semeador, um mantenedor da obra do Senhor, porque isso aqui é a casa dele. Ah não, só quero o valor, pelo menos que eu pague as minhas continhas, pelo menos que eu consiga comer alguma coisinha, uma carninha, pelo menos de final de semana. Eu pude abençoar uma pessoa que ela estava... Eu acredito que eu estava uns 5 meses sem comer carne, só estava comendo ovo. Dentro da igreja. E a gente sabe que muitos passam pelo deserto, mas nós não moramos no deserto. Nós passamos por ele. Testes acontecem com todos. Mas nós temos que entender os pensamentos de Deus. Porque eles são altos. Por isso que o céu é alto e a terra é baixa. Nós recebemos a direção. Olhe para o alto. Porque é de lá que vai vir seu socorro. É de lá que vai vir a porta aberta. É de lá que vai vir o aumento de salário. A cura, a restauração de todas as áreas da minha vida é do céu. É de Deus. Nós não fazemos tratados com amonitas. O povo de Deus não aceita. E não deve aceitar fazer tratado com o diabo. Porque o tratado do diabo não exige renúncia, não exige corte de carne. O tratado do diabo é um tratado que você mantém no mesmo lugar. Mas ele vai te tirar um pedaço. Ele sempre tira. Se não é agora, é depois. Ele sempre vai te mutilar. Eu gosto muito desses salmos, porque mostra que Deus está num padrão tão alto que somente através do Espírito Santo a gente consegue pensar como Ele. Salmos 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem. E repita comigo, e sabe como são fúteis. Isso te faz pensar em algo? Isso te faz analisar e meditar em algo? Ou analisar a tua vida, o teu pensamento? Porque o Senhor conhece o teu pensamento. E sabe que são fúteis. Porque se você entende plenamente, conscientemente, integralmente a palavra, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Você vai entender muita coisa. Porque quando você busca o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas automaticamente. Ele coloca todas as demais coisas. Porque para Deus, Ele não está importando e nem se importa com o teu problema, Ele se importa com o teu coração. Porque todas as demais já vão ser acrescentadas quando você dá o seu coração. Quando você dá a sua melhor fase, o seu melhor íntimo, tudo que é o melhor teu, Ele vai te entregar tudo que é o melhor dele. É uma troca. Mas a troca de Deus é muito maior. Ele entrega muito mais. A gente dá muito pouco pelo que a gente recebe. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler na NVI primeiro. Não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiosidade faz a gente se precipitar nas coisas. Você não deve andar ansioso.
Ah, mas eu preciso pagar essa conta. Não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ah, não, eu preciso restaurar. Eu preciso. Não ande ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas. Pela oração e súplicas. Não é somente uma oração automática, padrão. É uma entrega. É um movimento, aquela dor que te faz trazer gemidos e mostrar que realmente isso é importante. E com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno louvor, pensem nessas coisas. Pensem em coisas poderosas. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, não mediano, tudo que for digno de louvor, pensem nessas coisas e não pensem em desgraça, em miséria, em doença, em dívida. Não pense na economia, não pense na política, não pense em nada. Pense em coisas que te elevam e não que te derrubam. 9. Ponham em prática, porque não é somente pensar. Você vai ter que praticar. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam. Receberão, ouvirão e virão em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Deixa eu ler na NTLH também. Na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela fala de uma forma tão clara que eu gosto bastante. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Não se preocupam com nada. Não se preocupe. Elimina isso da tua vida. A única preocupação que você deve ter é: eu não posso me apressar para sair da presença de Deus. A palavra tem um versículo específico disso. Diz exatamente: não se apressem de sair da presença de Deus. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Repita comigo: gratidão. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, que a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com minhas palavras como com as minhas ações. Tem exemplos, tem palavras, tem direção, tem a Bíblia. Tudo que você tem está te direcionando. Você tem tudo. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam em mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não pensem como crianças. Vamos ler todo mundo junto. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal. Mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nós temos que ser adultos. Nós temos que parar de buscar coisinhas e buscar aquilo que verdadeiramente faz parte dos planos e propósitos de Deus para a minha vida. Se você entende que a tua casa não é aqui, se você entende que a sua salvação é a coisa mais importante para a tua vida, você entende que as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quer dizer que se está faltando, Deus preenche. Mas a nossa vida não é uma vida de acúmulos. Mas Deus nos abençoa para abençoar.
Ele nos levanta para levantar. Ele nos restaura para levar restauração. E vamos ler também aqui, que eu gosto muito, Deuteronômio 11, capítulo 18, na NTLH também. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não esqueça. Quantas pessoas a gente vê que vive com a mão cheia de escrito, cheio de coisa, amarrado, cheio de coisa, o telefone da pessoa, bota CPF, faz tudo, é só agenda tua mão. Porque dificilmente você vai esquecer. E a gente está falando de algo que precisa entrar. Porque quando entra, você não precisa ter algo escrito colocando, eu preciso orar. Você sabe que você precisa orar. Eu preciso jejuar, não preciso estar escrito para entender isso. Mas até o momento que você pensa como criança, você tem que agir assim. Se sua memória falha porque você está desfocado, você tem que agir dessa forma. Amarre as leis nos braços, na testa. Porque quando você olhar, você vai saber. Quando você olhar no espelho, você vai lembrar. Até que isso entre. Para que não esqueçam, nós não podemos esquecer. E mais, é tão importante os mandamentos, que ele precisa estar totalmente fixado na nossa mente, no nosso coração, que Deus fala mais. 19. E não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Porque o processo da aprendizagem, a pedagogia, fala da repetição. Mas você tem processos para você lembrar. Você ouve, depois você repete, depois você escreve, depois você pratica, depois você ensina. E esse processo vai fazendo você fixar na tua mente cada vez mais. É um processo de aprendizado, de leitura, de escrita, até você lembrar. Tanto que tem vários neurologistas que ensinam, porque muitas pessoas são muito esquecidas. E tem todo esse processo, esse mapeamento do cérebro, que a pessoa vai ter que o quê? Primeiro ela vê, depois ela ouve, depois ela fala, depois ela escreve, depois ela ensina, até fixar as coisas. E não deixe de ensiná-los, porque a nossa geração precisa ouvir isso. Essa geração cada vez está se aprofundando na desgraça. E fora de casa, quando se deitarem e quando levantarem, de dia e de noite, exaustão. 20. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas, nos seus portões, escrevam para todo lado. Se fugir, se chover e fugir da mão, se perder do braço, escreva na porta, escreva nos batentes, escreva nos portões. Coloque em todo lugar, porque os mandamentos é o que vai te levar para uma vida poderosa. 21. Assim vocês e seus descendentes viverão muitos anos na terra, que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Na terra que Deus planejou. Aquela terra abençoada. A terra da promessa. Se você quer viver uma vida poderosa, aquele João 10:10 que nós ouvimos muito, Deus veio para dar uma vida, e uma vida com abundância, uma vida plenamente, uma vida plena. E é tão bonito o Salmo 63, que ele fala de Davi. A gente precisa pensar e manter nossa mente sempre focada no lugar certo. E quando você chega e você se aprofunda, isso já faz parte do seu sistema imunológico. A mesma necessidade que você tem para comer, para respirar, para dormir, é a necessidade que você tem para orar. Quando isso entra em você, isso entra como um padrão mental na tua vida,
Você vive assim, ó. Quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda. E na NTLH também é muito bonito, quando fala, quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda. Nós pensamos, vivenciamos, nós experienciamos, nós praticamos. Isso é algo poderoso. Isso traz resultado. Volta ali em 1 Samuel 11, no último versículo que a gente parou. Eu vou finalizar para você entender. Apanhou 2 bois, cortou em pedaços e por meio de mensageiros enviou a todos os pedaços de Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. E disseram os mensageiros de Jabes: digam os homens de Jabes e de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até na hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Saul confirmado como rei. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse hoje: ninguém será morto. Esse homem estava apoderado pelo Espírito Santo. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto. Lembra que Saul adorava matar sem motivo. Mas esse era Saul sem o Espírito Santo. Aqui é o Saul com o Espírito Santo. Pois neste dia, o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venha e vamos a Gilgal. E reafirmaremos ali o reino. É no momento da vitória. É no momento da conquista. Vamos em Gilgal. Porque nesse momento, quando você é abençoado, quando você recebe vitória, é curado, é elevado, recebe uma vida, aquela vida que você planejou. Muitos estão se perdendo, porque esse é o momento mais perigoso. E esse é o momento que nós temos que ser gratos e lembrar de onde saímos. É lembrar da aliança que fizemos. É lembrar que essa vitória que temos é para levar agora para outros. Se eu me tornei agora um instrumento de cura, de milagre, de vitória, se eu me tornei agora um canal de prosperidade, eu vou levar. Então, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. O final, a Bíblia diz que seu início pode parecer modesto, mas o seu final é durante o processo que muitos estão se perdendo. Mas no final Deus garante, no final Deus valida, no final Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria e com seu olho direito. Não foi arrancado. Mas se tivesse aceitado, se tivesse dado lugar ao medo e à covardia, estariam mutilados, escravos. Mas Deus proclama a paz, a libertação. E quando recebemos, nós entregamos. Quando recebemos, nós levamos. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor.
Porque é nesse momento que você mostra para Deus que foi o Senhor que fez na minha vida. Foi o Senhor que abriu essa porta. Foi o Senhor que mandou esse cliente. Foi o Senhor que trouxe e salvou toda a minha casa. Foi o Senhor. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho inteligência para isso. Eu não tenho talentos para isso. Eu sou fraco. Eu sou miserável sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. É nesse momento que você entende que o que você recebeu não é seu, mas foi te dado para um propósito. E esse propósito é um propósito poderoso. E nós temos que entender o nosso propósito. Porque se nós cumprimos o nosso propósito, sempre vão ter momentos de grande alegria, grandes vitórias, grandes portas abertas, grandes restaurações. É nesse momento que você coloca esse sentimento de gratidão, de entender que Deus me usou. E se Ele está me usando, se eu entregar o meu coração, eu não vou ser mais somente usado, eu vou também ser aprovado. E essa aprovação é que leva a muitos a uma vida poderosa, constante, estável em Deus, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. E vamos falar com Deus. Vamos colocar Deus no lugar onde Ele deve estar, acima de todas as coisas, nos patamares mais altos da minha vida. Deus, Ele fica lá em cima, no céu, mas ao mesmo tempo Ele fica aqui no nosso coração. E Ele fica falando em nosso ouvido. O Espírito Santo, Ele está sempre conosco. Mas muitos querem fechar os ouvidos e não ouvem a voz dele. Mas muitos vivem e ouvem a voz dele e obedecem à voz do Espírito. Reafirme seu compromisso com Deus. Fala com Deus. Mostra esse sacrifício de comunhão. Mostra o que é mais importante para a tua vida. Releva seus padrões. Nem exiges aparência, tudo entrego a ti, tudo entrego a ti. Toda minha atenção mereces, e nada menos que meu louvor. Fala-me e escutarei. Fala-me e escutarei. Tudo entrego a ti, tudo entrego a ti. Oh, 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 oh. Tens meu coração, tens meu coração. Tens meu coração, Senhor, tens meu coração. Oh, meu Deus. Reina em minha Nós entramos na sua presença, Senhor, nesse momento. Meu Deus, e queremos agradecer por tudo que o Senhor está falando, conduzindo, meu Deus. Que essa palavra venha entrar e se fixar, meu Deus. E entrar como um entendimento. E entrar como um padrão. E entrar, meu Deus, com uma outra visão. E que todos nós, meu Pai, possamos viver o extraordinário do Senhor. Que através desses padrões, meu Deus, nada venha nos arrancar dos propósitos que o Senhor tem para nós. Pega seu propósito nesse momento. E apresente a Deus as suas razões.
Apresente o que você quer que seja restaurado ainda nesse dia. Apresente o que é mais importante para você, que é o relacionamento com Ele. Mas mostra para Ele que você precisa de uma resposta para hoje. Mostra para Deus que você vive pela fé e que você não fica ansioso, preocupado, mas você confia no Senhor e é Ele que vai direcionar a tua vida. Oh meu Deus, eu oro, Senhor, e peço, meu Pai, pela vida de cada um, que cada padrão, meu Pai, os padrões sejam alterados, renovados, trocados, que os padrões, meu Pai, sejam os padrões que o Senhor nos ensina, meu Deus, e que esse propósito, meu Deus, ele seja completamente concretizado e materializado, meu Deus, porque tudo que fazemos, meu Pai, é para um propósito, e o propósito nunca, meu Pai, é para nós sermos erguidos, mas o Teu nome ser exaltado, meu Deus, a todos aqueles, meu Pai, que não conhecem e os que conhecem também. Meu Deus, eu consagro a vida de cada um. Eu abençoo, meu Deus, a obra das mãos. Eu abençoo a planta dos pés. Eu abençoo, meu Deus, a visão, a audição, meu Deus, a fala. Meu Pai, eu abençoo, meu Deus, e que cada um receba, como diz na Tua palavra, Senhor, que o Senhor, meu Pai, pegou Bezalel e deu talentos e dons novos para mexer com ouro, prata e bronze. O Senhor dá talentos, meu Pai, para aqueles que Te amam, Senhor, e que através desses talentos possamos, meu Pai, evoluir, romper, ultrapassar padrões, meu Pai, realmente, meu Pai, incomodar, meu Deus, e que nenhum mal, meu Deus, possa nos tirar dessa visão, desse espírito, meu Deus, que o Senhor nos ensina. Eu abençoo, meu Deus, e consagro a cada um, e determino, meu Pai, um coração forte, e que essa fé que o Teu povo possui, ela gere um escudo, ela gere uma blindagem, que nenhuma seta inflamada do maligno possa romper, e que Teu povo, meu Pai, seja abençoado e elevado a padrões inimagináveis. O Senhor nos fala, meu Deus, que os Seus pensamentos não são como os meus, os Seus caminhos não são os meus, a Sua visão não é a minha. Por isso que o céu fica em cima e a terra fica embaixo. E a Tua palavra diz que olhe para o alto, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. E que o Teu povo, meu Pai, ande até com torcicolo olhando para cima, orando para cima, confiando que está em cima e recebendo aquilo que vem de cima, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Esteja conosco. Eu determino, meu Pai, corações curados. Eu determino famílias restauradas. Eu determino, meu Pai, um novo tempo, uma nova restauração, meu Pai, páginas viradas, recomeços. Eu determino, meu Pai, um espírito encorajador, porque o Senhor dá esse espírito encorajador. E através dessa coragem, possamos sim, meu Deus, viver, meu Pai, essa vida abundante que o Senhor, meu Pai, nos promete. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.